Bom dia, alunos. Começando nossa aula de geografia, uma explicação rápida sobre a atividade de hoje, sobre a aula de hoje. Nessa aula de hoje, nós vamos voltar a reforçar um assunto referente a esse espaço geopolítico, né? Espaço mundial, que nós tínhamos antes um mundo bipolar, que se dividiu em duas potências, dois países que lideravam esse espaço, esses aspectos políticos, né, que era Estados Unidos e Rússia, né, a União Soviética como essa grande rival dos Estados Unidos, a Rússia como essa grande líder da União Soviética. Então, aqui vocês estão vendo esse texto e esse mapa, onde lhe dá essa compreensão sobre referente a esse mundo bipolar. E você sabe que com a União Soviética, né, ela se fragmentou nesse mundo socialista, que era quem tinha um governo socialista, os Estados Unidos era o capitalista, e esse mundo foi considerado bipolar. E então a União Soviética chega ao seu final. E os Estados Unidos passou a exercer essa hegemonia política sem precedentes desde a emergência do sistema capitalista no mundo, ou seja, a União Soviética chegou ao fim, o governo socialista ele foi se enfraquecendo por conta de que a União Soviética ela investiu muito em questão de armamentos bélicos, né, de guerra, bombas atômicas, mísseis, e com isso foi deixando de lado aquilo que precisava ser investido, tanto no social quanto no habitacional. Então, nos aspectos que envolvia, eles esqueceram um pouco, e com isso foi perdendo cada vez mais esse poder, né? E muitos foram se adequando ao capitalismo. Então, muitos foram deixando o socialismo, aceitando o capitalismo, né? E com isso, a economia começou a crescer em muitos países. E com isso, então, surgiu esse mundo multipolar. Nesse mapa aqui, vocês estão vendo que nós temos aqui 3 círculos, né, que destacam os polos econômicos globais. Onde é que está concentrada as maiores economias, né, após esse mundo bipolar? Após essa Guerra Fria, após o fim da União Soviética. O capitalismo dominou, e onde é que se começou a se concentrar essa economia? Estados Unidos, União Europeia, em especial, 3 países que se destacaram, né, em especial, e o Japão. Então, aqui passou a ser polo econômico global, ou seja, mundial. Entre esses polos, também começou a surgir, a se destacar, polos regionais. Ou seja, no Brasil, se destacou, então, São Paulo como a grande capital, com a concentração da economia. Então, aqui vocês estão vendo São Paulo. Na África, vocês estão vendo aqui esse outro quadradozinho, esse outro polo, que é na África do Sul, por ser um país mais industrializado, um país mais rico, né, onde se concentra a economia desse continente. Aqui também, ó, na ilha você tem outra concentração, e aqui nós temos o Japão, os Estados Unidos e a União Europeia como esses polos econômicos globais. Então, aqui você tem esse texto para você ler. Ao mesmo tempo, outros países capitalistas também se consolidaram como os protagonistas do sistema mundo, que abandonou o foco do poderio militar, deixando o socialismo e se adequando ao capitalismo, né? E ampliou o status do poderio econômico dos países. Assim, os países da União Europeia, principalmente Alemanha, França e Inglaterra, né, eles se destacaram nesse polo da União Europeia. Tem o Japão e mais tarde veio a China. Passaram a dividir com os norte-americanos
o protagonismo geopolítico. Ou seja, esses países aqui começaram também a disputar a economia nesse espaço mundial, né? Porque eles começaram a se destacar nesse aspecto econômico dentro da política, dentro desse espaço. E aqui, então, nós temos, continuando, o texto diz que, todavia, essa perspectiva é um pouco questionável. Por que questionável? Em primeiro lugar, observa-se que uma comparação entre esses países não se coloca lado a lado com os Estados Unidos, claro, né? Muito à frente dos demais em termos econômicos e também bélicos. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele também tinha investido muito nessa questão de armamentos bélicos, né, de guerras, por conta da Guerra Fria, né, no período que ele estava em disputa com a União Soviética. Então, ele investiu muito nisso. Então, o poder, né, dos Estados Unidos nem se assemelhava a esses outros países, como Japão, como China, como Inglaterra, como Alemanha, por conta do que ele investiu nesse período. E, em segundo lugar, nota-se também esses países, exceto os chineses, apresentam certo alinhamento político, ao contrário do que ocorrera na ordem mundial anterior, marcada pela rivalidade e tensões permanentes. Então, eles começaram também a ter esse alinhamento político por conta do sistema de governo, que todos eles eram o quê? Capitalistas, né? Então, eles se alinhavam nesse sistema de governo, investindo muito no capital, na economia, né, no lucro, e com isso foi crescendo a economia nesses países. Então, por isso, outros termos também utilizados para esse espaço, para esse mundo multipolar, é a unipolaridade, ou seja, unimultipolaridade, né? Recentemente, a postura mais agressiva do governo da Rússia, principalmente ela foi a grande líder da União Soviética, diante dos Estados Unidos em algumas questões, né? Ela sempre como rival e ainda permaneceu em relação a essa rivalidade, principalmente com conflitos do que houve na Síria, a tensão entre as Coreias, a crise na Ucrânia. Então, a Rússia sempre em rival, sempre em disputa, né, com os Estados Unidos. Principalmente também quando a gente viu aí na Coreia do Norte, a Coreia do Sul, né, o presidente lá querendo atacar os Estados Unidos, e ele com Rússia, aliados, e contra os Estados Unidos. Então, por quê? Porque lá na Coreia do Norte, o sistema lá é socialista, né? Então, eles estavam completamente contrários aos Estados Unidos. E essa crise ainda, esse conflito ainda continua. Vencendo a expectativa sobre o retorno de uma nova Guerra Fria. Então, por conta desse conflito, né, disputa de países, né, com essa liderança, com esse poderio, então possa ser que venha a surgir uma Guerra Fria. Por conta de quê? Desse poderio, principalmente a Coreia do Norte ameaçou invadir, investir contra os Estados Unidos, e com isso eles estão aí justamente se cada vez mais investindo nessa questão desses armamentos bélicos, né, para uma possível guerra, uma terceira guerra mundial. Quem sabe que não venha a surgir em uma guerra fria. Então, esses são os detentores dos armamentos nucleares, né? Ainda nos dias atuais, nós temos a Rússia, Estados Unidos, eles têm ainda essa força, né, de armamentos bélicos para a guerra. Então, nós temos aqui esse texto do assunto, aqui essa questão 1, você vai marcar a questão incorreta, que não está correta, lógico, né? Qual é essa questão aqui? Qual delas aqui está errada? Você vai ler em uma análise das condições socioeconômicas e geopolíticas entre o mundo bipolar e o multipolar, podemos assinar como incorreta. Aí você vai marcar o que está errado. Vai ler essa questão aqui também, esse texto, e você vai marcar, né,
O risco de um retorno à Guerra Fria com possíveis voltas do cenário bipolar. Estabelece-se esse risco. Qual é o fator que possa vir a ocorrer uma Guerra Fria? Aí você vai marcar. É pela oposição imperialista e política das frentes russas e norte-americana? É pela importância do papel da Ucrânia no poderio nuclear mundial? E aí você, pelo choque entre o crescimento econômico russo e a crise financeira dos Estados Unidos, você vai marcar, ok? E aqui você vai nas demais questões. Aqui embaixo nós temos um link de uma videoaula rápido, um resumo sobre esse assunto, sobre essa questão desse mundo bipolar, para que vocês, turminhas do 8º ano, vocês possam compreender mais. Por quê? Porque lá no 9º ano você vai estudar de novo esse assunto, sobre a Guerra Fria, né, sobre esse poderio econômico, sobre o capitalismo. Então, é de muita importância, porque esse conhecimento aqui, ele acompanha para onde você for. Quando você for para fazer um vestibular, fazer um cursinho, ingressar na faculdade, você vai passar por tudo isso de novo, ok? Então, bom estudo para vocês. Um beijo, feliz dia, estudantes, e fique com Deus.